Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre moralidade sem Deus. Existe uma frase muito famosa atribuída a Dostoiévski que diz que se Deus não existe, então tudo é permitido. Embora Dostoiévski jamais tenha escrito essa frase assim dessa forma, o fato é que o Ivan Karamazov, que é um dos personagens de sua obra Os Irmãos Karamazov, ele de fato disse coisas nesse sentido. E o fato de essa frase ela ter uma repercussão tão grande em nossa sociedade diz muito sobre o que a gente pensa sobre o assunto. Os ateus são muitas vezes acusados, né, de imoralidade pelo simples fato de não acreditarem em Deus. E várias pesquisas públicas já foram feitas mostrando que a população, de forma geral, ela acha que um ateu ele é mais predisposto a cometer atos imorais do que uma pessoa religiosa. Agora, a questão é, o acréscimo de Deus na discussão moral, na discussão filosófica moral, muda alguma coisa? Será que se a gente acrescentar Deus a uma discussão sobre moralidade, isso nos ajuda de fato a ser mais moral? Será que isso, do ponto de vista conceitual, filosófico, resolve algum problema? É sobre essas coisas que a gente vai discutir brevemente aqui nesse vídeo. Acompanhe. A grande questão sobre a moralidade é o seguinte: se não existem valores morais absolutos, então o que é certo numa sociedade pode não ser certo na outra, e a questão da moral é apenas uma questão de opinião. Essa sociedade acha que determinado ato é errado. Essa outra sociedade acha que está tudo ok. Então tudo bem. Por exemplo, há pessoas que acham que o aborto é moral, que o aborto ele é legítimo. Outras pessoas acham que não é. Agora, quem está certo nessa questão? Do ponto de vista moral. Algumas pessoas podem até pensar que até esse ponto não há problema algum, né? Olha, se você acha isso, você vive a sua vida para lá, né? E eu vivo a minha vida aqui com os meus valores, você com os seus valores, e ninguém mete na vida de ninguém e a gente está tudo certo aqui entre nós. Agora, a questão é que existem alguns determinados atos, né, algumas ações que a maioria das pessoas não está disposta a aceitar como meramente uma questão de convenção. Por exemplo, o estupro. A maioria das pessoas não está disposta a aceitar que o estupro é meramente uma questão de opinião, ou pelo menos a valoração negativa, né? A consideração de que o estupro é imoral, que o estupro não deve ser cometido. E a gente poderia, então, de fato, aceitar uma determinada sociedade em que o estupro seja uma prática moralmente aceita? Será que a gente diria que está tudo ok naquela sociedade porque aquele grupo social considera isso assim? É aí que reside o problema, né? Algumas práticas, elas parecem ser universalmente, moralmente inaceitáveis, né? E então aqui entra a questão da fundamentação dos valores. Quais poderiam ser as fontes desses valores universais absolutos? Só poderiam ser seres também absolutos, universais. E nisso aí Deus é o melhor candidato entre todos, né? Deus seria aquele que causou o mundo, aquele que construiu o mundo, que criou o mundo, e ele também é o criador dos valores morais. A questão é, será que a gente colocando Deus como fundamento de valores morais absolutos resolve algum problema na discussão moral? Pois bem, vejamos. Se Deus de fato existe e ele de fato criou o mundo, criou o homem, por que a gente deveria de alguma forma ser obediente a este Deus? Essa é a primeira pergunta. Por que a gente deveria ter obediência a esse Deus e aceitar os valores criados por esse Deus? Alguns podem dizer que é porque Deus ele é todo-poderoso. Então, se Deus ele é todo-poderoso, a gente deve logo aceitar o seu poder e nós devemos nos submeter, né, ao poder desse grande Deus. Só que esse, de fato, é um argumento muito ruim. Porque, por analogia, a gente conhece pessoas muito poderosas, né? A gente pode conhecer presidentes, reis, monarcas, que de fato são muito poderosos, mas que não merecem nenhum tipo de obediência só pelo fato deles serem poderosos. Então, do ponto de vista racional, não convence essa coisa de que a gente deve obediência a um ser porque ele é poderoso. Outra questão diz respeito à bondade desse próprio ser, né? Por exemplo, a gente deve obediência a Deus porque Deus é bom. Mas vejam só o truque. Se a gente está dizendo que deve obediência a Deus porque Deus é bom, a gente já está fazendo um juízo de valor, um juízo moral sobre Deus. Ora, se a gente está usando um juízo moral para falar sobre Deus, então Deus não tem absolutamente nada a ver com moral e a moral não precisa de Deus, porque a gente já tem uma moral antes de
conceber a existência desse Deus. A gente já usa os nossos valores morais para avaliar esse próprio Deus. Então vejam que o acréscimo de Deus na discussão, ele na verdade não vai trazer nada. E o acréscimo de Deus também vai trazer alguns problemas que a gente vai ter que responder se a gente de fato quiser trazer Deus à discussão moral. Por exemplo, se Deus nos manda matar uma pessoa, esse ato é moral ou não? Um ato, ele é moralmente bom porque Deus assim o ordena, ou Deus o ordena porque esse ato é bom? A gente tem uma grande dificuldade aqui. Imagine só, imagine que Deus ordene a um indivíduo estuprar uma pessoa. Será que esse ato vai ser um ato bom porque Deus o ordenou? A gente não está disposto a aceitar isso. A gente acha que o estupro é moralmente inaceitável. Mas e se Deus mandar isso? Esse ato vai ser um ato bom porque Deus assim o ordenou? Então a gente vê aqui que há alguma coisa estranha. Não parece que esse ato vai ser bom só porque foi ordenado por Deus. Agora, se por outro lado a gente acha que Deus só nos ordena fazer coisas boas, espera aí, então já existe uma régua que a gente pode utilizar para dizer se um ato é bom ou não, independente de Deus. Então, não é Deus que vai definir então o que é bom ou ruim. Então vejam que o acréscimo de Deus à discussão moral, ele parece não nos trazer nada absolutamente. Ele parece não resolver nenhum problema, mas pelo contrário, a gente acrescentar Deus a uma discussão moral, parece que só cria novos problemas filosóficos que a gente vai ter que responder. Os motivos para se obedecer a Deus, eles devem ser motivos morais ou não. Agora, se os motivos já são morais, por exemplo, eu vou obedecer a Deus porque Deus é bom, então eu já estou munido de uma moral e eu não preciso de Deus absolutamente para nada nessa discussão. Agora, se os motivos não são morais, então a gente tem aí um outro problema. Muitos dos motivos que as pessoas têm para obedecer a Deus são motivos de prudência, né? São motivos do tipo, eu não quero ir para o inferno, é melhor obedecer a Deus, senão, esse senão é o que a gente chama na lógica de um argumento ad baculum, né? Que em latim quer dizer um apelo ao porrete, né? Ou seja, obedece a Deus, senão, então você tem uma punição por causa disso. É um argumento ad baculum, né? Então isso seria um tipo de motivo que é chamado na discussão moral de motivo de prudência. Ou seja, eu vou obedecer a Deus porque é prudente obedecer a Deus. Mas veja, um motivo de prudência, ele não pode ser um motivo que vai levar as pessoas a agir de forma moral. A ação moral, ela deve ser motivada unicamente por aquilo que é certo e por nada mais. Alguns religiosos vão argumentar dizendo que nós temos um certo sentimento de culpa inato, né? Nós temos ali um certo senso moral. A gente sabe que algumas coisas são erradas ou não, né? Independente da cultura em que se vive, a gente sente que algumas ações são certas ou erradas e que se não houvesse uma fundamentação absoluta da moral, a gente não teria de maneira nenhuma esse certo senso interno, né, do que é errado ou não. Bom, do ponto de vista da psicanálise, não é muito difícil a gente explicar isso, né? Por que a gente sente que algumas ações elas são erradas ou não? O Freud explica isso através do superego. O superego é aquela instância psíquica responsável pelos nossos valores morais. E o superego ele é formado, né, segundo Freud, pela introjeção do pai repressor. Ou seja, desde pequeno, desde crianças, a gente escuta os nossos pais dizendo isso é errado, não faça isso, se fizer isso tem punição, isso é errado, né? E quando a gente vai crescendo então, a gente internaliza esse pai repressor, né? Esse pai não é exatamente a figura masculina, tá? É unicamente aquele que exerce esse papel de repressor, né, na criança. Então a gente internaliza isso. E aquela vozinha que, quando a gente ouvia na infância, era externa, que eram os nossos pais dizendo que isso é errado, isso é internalizado. E a gente não precisa mais, né, quando adultos, dos pais, ficar falando na nossa cabeça, porque a gente introjetou aquilo. Então, o superego é o que a gente chama no popular de a nossa voz da consciência, né? E é ele que vai mostrar, olha, determinada ação é errada, você está fazendo isso errado, então ele é o responsável por trazer esse sentimento de culpa. Então, de um ponto de vista unicamente psicanalítico, a gente não teria nenhum problema em explicar essa questão do sentimento de culpa. Ou seja, isso não é indício de que um Deus, no início da criação, criou o homem de tal maneira e nos colocou, né, nos dotou de um certo sentimento de culpa, né, de um senso moral. Percebam que essa é uma discussão muito delicada, né? Porque, como a gente mencionou no início do vídeo, há alguns atos morais que a gente não quer aceitar que sejam meramente uma questão de opinião,
como por exemplo o estupro. A gente não acha que estupro é meramente questão de opinião e a gente não acharia aceitável uma determinada sociedade ela considerar o estupro como moralmente aceito. Agora, por outro lado, se a gente traz Deus para a discussão, a gente vê que a questão de Deus, a figura de Deus, não vai nos ajudar em absolutamente nada, né? Porque a gente deveria responder então, por que a gente deve obedecer esse Deus, né? E aí os motivos podem ser morais ou não. Se os motivos não são morais, não são bons motivos para seguir a Deus. E se os motivos já são morais, para que Deus? Eu já tenho uma moral, eu já tenho uma régua moral a partir da qual eu posso avaliar esse próprio Deus. Então vejam que essa não é uma questão muito fácil de ser resolvida, mas o que a gente pode concluir aqui nesse vídeo é o acréscimo da figura de Deus à discussão moral não nos traz nenhum benefício. Não é necessário trazer a figura de Deus à discussão moral para resolver nenhum problema, e o fato de alguém acreditar em Deus não torna essa pessoa mais moral, embora isso seja socialmente percebido dessa maneira. A gente já mencionou aqui estatísticas que mostram que a população, de forma geral, considera um ateu uma pessoa mais propensa a cometer crimes. E a gente sabe que os presídios, né, e o Congresso Nacional está cheio ali de criminosos que são crentes, criminosos que acreditam em Deus. Então foi esse aí o nosso vídeo de hoje. Deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos, faça aí o seu comentário e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até a próxima.